Graça e paz, meus irmãos. Queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Acalmando a tempestade. Se há uma coisa que Deus não é pego, é de surpresa. Nós muitas vezes somos, mas Deus não. Deus está no controle de todas as coisas. Nessa passagem, Jesus mostra o seu poder sobre as leis da natureza. E algumas coisas nos chamam a atenção. Primeira coisa é que a vida nossa com Jesus nos leva a viver situações tempestuosas. No versículo 35, a gente vê Jesus falando, mesmo sendo tarde, falando para os seus discípulos: passemos para outra margem. Já era tarde e Jesus sabia do que eles iriam passar. E mesmo assim ele falou isso para eles, não porque ele tinha prazer em que os discípulos vivessem dificuldades, mas porque ele sabia que precisava ensinar através das dificuldades. E é através das dificuldades que nós somos consolados por Deus, é através das dificuldades que nós aprendemos, que a nossa fé é fortalecida, os nossos valores mudam através das dificuldades que vivemos. E nós temos em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades. Mas também nesse texto a gente vê que nós temos uma atitude que é muito comum quando nós vivemos dificuldades. A gente joga a responsabilidade sempre para Deus. Versículo 38, os discípulos foram acordar Jesus e falando: não te importa que pereçamos? Isso é uma mentira que o inimigo das nossas almas tenta colocar nas nossas mentes. Que Deus não se importa conosco. Olha, Deus nos concedeu o dom da vida. Deus nos alcançou pela sua graça, Deus transformou as nossas vidas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como que nós ainda duvidamos que Deus se importa conosco? Temos que crer isso. Mas veja, é uma atitude que a gente vê na história bíblica. Abacuque, por exemplo, versículo 1 e 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? A gente vê também em João 11, Marta e Maria, a morte do seu irmão, e elas falam para o Senhor: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A gente vê até em Gênesis capítulo 3, após pecar, Adão virou para Deus e falou: a mulher que tu me deste, jogou a culpa para cima de Deus. Então, é uma atitude muito comum na gente. Os problemas a gente joga na responsabilidade de Deus. Na verdade, a gente não deve fazer isso. Principalmente, a gente não deve fugir de Deus, mas correr para os seus braços, sabendo que Ele pode transformar as situações. Mas, por último, nós temos que crer que Deus é fonte inesgotável das soluções dos nossos problemas. No versículo 39, Jesus acalma a tempestade usando duas palavras: acalma-te e emudece.
Será que os discípulos esperavam que Jesus ia resolver aquela situação daquela forma? Eu creio que não. Será que o cego de nascença que foi curado com o lodo feito com a saliva, esperava aquela cura daquele jeito? Eu também creio que não. Deus é o Deus criador, mas também é o Deus criativo. Para as mais diversas questões do nosso viver, Deus trata cada um de nós de maneira diferente. Ele nos trata de maneira individual. Nós devemos buscar com um coração esperançoso que Deus trará uma solução para o nosso problema. E Deus age quando Ele quer, da maneira que Ele quiser. E muitas vezes as soluções vêm de maneira que a gente não espera, de lugares que a gente não espera. Basta a cada um de nós confiar que Deus vai agir no seu devido momento. Vamos orar? Senhor, queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode transformar as situações e que o Senhor é fonte inesgotável de toda solução para os problemas do viver. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.